Fala meu povo, tudo bem? Deixa eu falar, esse vídeo que vocês vão ver a seguir rolou lá no YouTube numa live sobre os assuntos de organização dos seres vivos, habitat e nicho ecológico. Então vou deixar para vocês aqui esse vídeo na íntegra, lembrando que eu vou subir 2 vídeos sobre esses assuntos para a gente dar uma aprofundada em cada um deles, tudo bem? Obrigado, gente! Então, quando a gente começa a falar de biologia, dessa matéria maravilhosa, o que significa biologia? Então, vamos começar lá do comecinho, Quando a gente fala de biologia, a gente está falando de bio, que significa vida, e logos, que significa estudo. Logo, biologia vai significar o estudo da vida. Dentre todas essas matérias, a mais importante entre aspas, mas uma das que mais caem como tema no Enem, vai ser a ecologia. E é aquilo, rapaziada, as 2 certezas que eu tenho na vida são que, primeiro, ecologia vai ser tema do Enem, pode ter certeza, se não for, pode vir me dar um tapa na unidade. Se não cair ecologia no Enem, valendo tapa na cabeça. Segunda certeza, o Palmeiras vai ter Mundial quando? Nunca vai ter um Mundial. Então são 2 certezas que eu tenho na minha vida, essa aula é muito importante conceitualmente, tudo bem? Então, nas partes que não forem tão relevantes eu falo, mas no que vocês tiverem que guardar, eu também vou dar uma ênfase. Então, vamos começar lá do comecinho, vamos começar da etimologia da palavra ecologia. Então, ecologia, eco, vai vir de oikos, e logia vem de logos. Logo, oikos significa casa e logos vai significar estudo. Portanto, etimologicamente, ecologia vai significar o estudo da casa. O cara que foi o primeiro cara que conceituou esse termo foi o Ernest Haeckel. Então, Haeckel foi o primeiro cara que falou o estudo científico das interações entre os organismos e seu ambiente. Além disso, a gente pode dividir o nosso estudo de ecologia de 2 maneiras. Primeiro, de alelobiose, segundo, de ecobiose. Tudo bem? Então, vamos conceituar cada uma delas e depois a gente vai discutindo um pouquinho. Primeiro, alelobiose. Então, a alelobiose ela vai estar relacionada com a relação de seres vivos uns com os outros. Então, é um termo que a gente usa para falar dessa relação entre organismos. Como assim relação entre organismos? Vou contar a história para vocês aqui do grande Jonas. Jonas, o ermitão. Então, para quem já teve aula comigo, vai lembrar dessa história, vai ouvir ela de novo agora com as fotinhas. Aí tem Jonas, o ermitão, Jonas, o caranguejo ermitão ou paguro, que é o nome dele, tudo bem? Então, qual que é a história do Jonas e qual que é o problema da vida do Jonas? Aí tá Jonas. Jonas, ele faz parte do filo dos crustáceos, tudo bem? Então, filo dos crustáceos. Oh, meu Deus do céu, esquece que eu falei. O filo vai ser o filo artrópoda, a classe crustácea, tudo bem? Então, dentro do filo artrópoda, a gente vai ter a classe dos crustáceos. Característica de artrópodes. Então, os artrópodes eles vão ter como característica um exoesqueleto quitinoso. O que isso daí quer dizer? Então, exoesqueleto quitinoso, nós seres humanos, a gente tem um endoesqueleto, então nosso esqueleto é interno. No caso dos crustáceos, dos artrópodes em geral, eles vão apresentar um exoesqueleto quitinoso. Primeiro, exo de fora, esqueleto de esqueleto. Quitinoso, quitina é um polissacarídeo. Se você passar a mão aí na sua unha, você vai ter ela sendo composta de quitina, maravilha? Então tá bom. Uma característica dos artrópodes é a gente ter esse exoesqueleto quitinoso. O Jonas que eu estou mostrando aí para vocês, ele vai ter a armadurinha dele, tudo bem? Então vocês conseguem ver ali na primeira imagem que ele apresenta uma armadura. Pensa aí em crustáceo, a gente conhece vários crustáceos, a gente tem caranguejo, siri, camarão, a gente vai ter vários crustáceos diferentes, tudo bem? E aí, pensa, se você pegar um caranguejo na mão, é fácil de você romper a carapaça dele com a boca, com os dentes? Não, porque vai ser uma carapaça extremamente rígida, tudo bem? Então é uma característica dos crustáceos. Qual que é o problema da vida do Jonas? Jonas, ele nasceu com essa armadura no corpinho todo dele, menos no abdômen. Então, se você vê a parte de trás ali do Jonas, do abdômen dele, ele não vai ter essa carapaça. Ou seja,
O Jonas, ele vai ter a bundinha mole. Qual que é o problema de você ter a bundinha mole no fundo do mar, rapaziada? O problema de você ter a bundinha mole no fundo do mar é que todos os organismos vão querer comer o molinho, vão querer comer a bundinha, vão querer comer o abdômen do Jonas. E esse é um grande problema. Mas Jonas, ele é um organismo ligeiraço. Por que que ele é ligeiro? Porque, pensa, tem um outro grupo, tem um outro filo que a gente chama de molusco. Molusco vai ter duas classes importantes para a gente. Tem várias, mas para a história do Jonas. Gastrópodes e bivalves. Então, primeiro os gastrópodes. Não precisa decorar esses nomes, é só para a gente entender a historinha do Jonas. Então, nos gastrópodes, pensa lá num caracolzinho. Se o caracol morre, a conchinha dele se desfaz? Não, a conchinha fica. Outra classe de moluscos, a gente vai ter quem? Os bivalves. Então, quando você caminha lá na praia, você vai para a praia, tá andando na areia, você vai ver um monte de conchinha no chão. Dentro daquelas conchinhas, a gente vai ter, em algum momento, um organismo que viveu dentro delas. Olha como Jonas é malandríssimo. Jonas vai pegar a conchinha desses organismos e vai botar o abdômenzinho dele dentro dessa conchinha para proteger contra a ação de predação, contra outros organismos que queiram, né, comer a bundinha, o abdômenzinho do Jonas. Maravilha. A terceira foto que eu coloquei ali embaixo, a última, é uma foto meio triste, porque ela reflete o ser humano acabando com o planeta. A gente sabe que a produção de resíduos sólidos do ser humano, o tanto de lixo que a gente produz por dia, é muito, tudo bem? Então, qual que é a ideia? Muita parte desses resíduos sólidos vão parar no mar. Imagina que você aí é o Jonas. Você está na sua casa no mar, no caso. Todo mundo querendo comer a sua bundinha, seu abdômenzinho. Você desprotegido e você vê uma tampinha de plástico. Você vai colocar seu abdômen dentro dessa tampinha? Com certeza você não quer ser predado. Então ele usa a tampinha, o lixo, para se proteger. Ele não tem esse discernimento. Vai falar, nossa, é uma tampinha de plástico, meu Deus. Eu sou todo ecológico, nunca que eu vou usar uma parada. Não, ele só quer sobreviver, tudo bem? Os animais não têm esse discernimento. Os organismos não têm esse discernimento. Então, essa é uma grande problemática, porque você pensa, quando a gente pega o Jonas está lá com... Imagina que você colocou a sua bundinha, seu abdômen numa latinha de alumínio. Está lá seu abdômen protegido na latinha de alumínio. Uma característica dos artrópodes que a gente vai estudar em biologia animal lá na frente é que eles fazem um processo que a gente chama de muda, de equidise. É quando ele vai liberar o hormônio da equidisona e ele vai trocar a armadurinha dele, ele vai trocar a carapaça dele. E tá lá Jonas, acabou de passar pelo processo de muda, né? Aquela armadura dele não vai estar tão resistente, não vai estar tão rígida, e ele vai acabar o quê? Incorporando substâncias tóxicas da latinha de alumínio. Quando eventualmente um peixe comer o Jonas, ele vai pegar todas essas substâncias tóxicas e nós, seres humanos, eventualmente comeremos esse peixe e pegaremos todas essas substâncias tóxicas. É um fenômeno que a gente chama de magnificação trófica, é bioacumulação, vai estar tudo lá relacionado. Então, isso é um problema ambiental muito sério. E não acontece só com o Jonas, acontece com uma série de organismos. Então, primeiro falamos da história do Jonas, vimos como é difícil para o Jonas viver num mundo onde todo mundo quer comer ele, tudo bem? Show de bola. Passamos para frente então, rapaziadinha. Segundo personagem da nossa história é a Little Amanda, para os íntimos, Amandinha. Então tá aí a Amandinha. Amandinha, diferente do Jonas, que vai ser do filo dos artrópodes, dos crustáceos, da classe crustácea, a Amandinha vai ser do filo dos quinidários. Então, lá, junto com as anemonas do mar, a gente vai ter as águas-vivas, a gente tem alguns outros organismos, corais, tudo bem, mas uma característica dos quinidários é a presença de quínidas. Então, se você está andando lá na praia e bota a mão no tentáculo de uma água-viva, por que que ela queima? Ela não queima por conta da temperatura, ela vai queimar por conta de uma substância tóxica que sai do nematocisto, né, que vai ser o que vai injetar essa toxina no nosso organismo. Então, a Amandinha, ela é também ela é do filo quinidário e ela vai ter essa toxina. Qual que é o problema da vida da Amandinha, assim como o Jonas tinha o problema da vida dele? A Amandinha vai ser um organismo céssio. Nossa, Thiago, que palavra difícil. Não é difícil. Como que é a vida da Amandinha? Paradona. Então a Amandinha ela fica aqui, ó,
paradona no substrato. Organismos sésseis, eles não têm movimentação no substrato, uma movimentação extremamente reduzida. Tá aqui a Amandinha paradinha. Qual que é o problema de você ficar paradinho no substrato? A oferta de alimento que ela vai ter vai ser apenas do que vai cair em cima dela. Então é uma oferta de alimento extremamente reduzida, tudo bem? A Amandinha ela só come o que cai em cima dela. Então, Jonas tem o problema dele, a Amandinha tem o problema dela. Olha que da hora. Um dia, Jonas está passando no fundo do mar e ele encontra a Amandinha, uma amiga de infância dele. Falei, aí, Amandinha, como tá sua vida? Ela fala, nossa, Jonas, minha vida está complicada. Porque eu sou céssio e eu não tenho muita comida. Ele fala, putz, minha vida também está difícil, porque está todo mundo querendo comer meu abdômen, todo mundo querendo comer, me comer. E aí Jonas tem a brilhante ideia de fazer o quê? Vamos fechar a Amandinha. E olha que coisa bonita, olha como a biologia é maravilhosa. Jonas chega, pega a Amandinha, pegou a Amandinha e colocou em cima da conchinha dele. Olha que relação bonita. Então, primeiro, essa relação vai ser positiva para o Jonas? Vai ser muito positiva, porque além da proteção da concha que ele tem, ele vai ter a proteção da Amandinha também, que é um quinidário, que vai ter aquela toxina, coisa maravilhosa. E para Amandinha, isso daí é positivo? Positivaço. Por que que é positivaço para Amandinha? Porque enquanto o Jonas está andando aqui, ó, o que a Amandinha está fazendo? Tendo uma oferta de alimento muito maior por conta da locomoção do Jonas. Então olha como isso daí é uma relação positiva. Quando a gente fala de ecologia, a gente tem aqui a primeira parte que a gente chama de alelobiose, que a gente estuda a relação entre organismos. Essa relação, que a gente vai ter uma aula para estudar ela certinho, a gente chama de relações harmônicas, porque elas são positivas para os dois. Essa em especial, ela vai ter um nome de protocooperação, porque nesse caso, Jonas e Amandinha, eles podem viver separados. Então, se a Amandinha continuar na vida dela, o Jonas continuar na vida dele, eles podem viver separados. Só que juntinho é mais gostoso, rapaziada. Então, isso é uma relação ecológica que recebe o nome de protocooperação. Protocooperation para quem é bilíngue. Tudo bem? Só existem relações positivas na natureza? Não, existem relações negativas também. Vamos pegar um exemplo claro que a gente, que eu vou dar para vocês, que vai ser o do Rei Leão. Então, o leão ele tem que se alimentar de zebra, tudo bem? O leão ele é um carnívoro, ele come como todos os outros organismos. No caso do leão, do carnívoro, ele come a zebra e aí a gente tem uma relação ecológica que a gente chama de predatismo. Predatismo. Primeiro, para o leão vai ser positivo? Vai ser positivo, porque ele está tendo alimento. Para a zebra vai ser negativo? Vai ser negativaço, porque a zebra vai morrer, tudo bem? A zebra vai ser comida. Então, isso daí é um tipo de relação que a gente chama de desarmônica. Só para a gente se situar. Então, primeira coisa, quando a gente fala de ecologia, é a relação, a primeira, a relação de organismos com organismos que a gente chama de alelobiose, e a relação de organismos com o ambiente, que a gente chama de ecobiose. Por exemplo, minhas plantinhas. Se eu pegar minha plantinha, a única coisa que ela me pede é luz, é água. Então, a questão da luz não depende de mim, depende de questões ambientais. Então, o ambiente ele dá essas questões para os organismos se desenvolverem. Tudo bem? Show de bola? Vamos para frente. Dúvidas, perguntem. Então, a gente começa aqui a nossa caminhada que está aí no livro de vocês, no bebê, que são os níveis de organização dos seres vivos. Primeira parte, não é tão relevante. Vou falar aqui, para a gente começar a ter os conceitos. Segunda parte, extremamente relevante. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Meu Deus, só spam. Tá, tô lendo as perguntas aqui, rapaziada. Calma aí, bundinha mole. Nossa, só perguntas importantíssimas. Só questões boas. Tá bom. Tá bom, sobre os slides eu vou disponibilizar eles, rapaziada. Amanhã, no sábado, eu vou mandar tudo isso pra vocês, tudo bem? Show de bola.
Vamos lá, então. Opa, opa, opa. Tá. Então aqui a gente tem os níveis de organização dos seres vivos. Todos esses níveis de organização, na verdade, eles vão do menos abrangente, né, que seria o mais específico, até o mais abrangente de todos, que a gente vai ter lá em biosfera, biocinese. Então a gente começa ali do átomo. O átomo que é a menor estrutura que a gente tem didaticamente aqui para vocês nessa figura. Tudo bem, existem estruturas menores que átomos, só que não cabe nesses níveis de organização, porque não vai ser tão relevante para esse conteúdo. Maravilha. Então, quando a gente fala de átomos, a gente pega a nossa tabela periódica lá, então, a maravilhosa tabela periódica de química. Então a gente pode ter átomos lá de hidrogênio, átomos de oxigênio, átomos de carbono, átomos de hidrogênio. Se eu já falei, não lembro, me desculpa. Mas a questão é, quando a gente junta vários desses átomos, a gente forma uma molécula. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? Se eu pegar então lá, vamos lá, qual que é a fórmula da água? H2O. A gente pega duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio e a gente vai ter uma molécula de água, tudo bem? Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. A gente vai ter uma molécula de água. Tá bom, mas a questão é, mais para frente em biologia animal, a gente vai entender como essas células se formaram a partir de organelas. Então, algumas organelas que a gente tem, né, essas moléculas, elas vão dar origem às organelas, mas se você for pegar lá, por exemplo, mitocôndria tem um DNA próprio. Então, isso daí vai partindo, né, da ideia de que essas organelas foram se juntando até formar a célula. Quando a gente fala de célula, vamos usar esse exemplo que está aí no slide. Então, não precisa ser necessariamente esse. Mas aí eu coloquei a célula muscular. Então, quando a gente fala de sistema muscular, quando a gente fala de células musculares no nosso organismo, a gente está falando de movimento, tudo bem? Então, a ideia dos músculos é o movimento. Seja um movimento voluntário, seja um movimento involuntário. Movimento voluntário, né, você tem aqui o movimento, o seu movimento, seu caminhar, claro, relacionado com o sistema esquelético, mas músculos está relacionado com o movimento. E sistema muscular involuntário que a gente tem de maneira básica, a gente pode ter a respiração, os batimentos cardíacos, por exemplo. Show de bola. Claro, rapaziada, quem controla isso é sistema nervoso, junto com o sistema esquelético, junto com o sistema muscular, tudo bem? Não é só os músculos que controlam o movimento. Show de bola. Tá bom, então a gente tem aí uma célula muscular. Quando a gente junta várias células iguais e de mesma função, a gente tem a formação de um tecido, que é mais um nível de organização. Quando a gente junta vários tecidos diferentes, a gente tem a formação de um órgão. Então, nesse caso aí, a gente vai ter um estômago. E olha que da hora. Quando a gente fala do estômago, a gente tem o órgão estômago. O estômago ele não vai ser composto apenas de tecido muscular. Ele também tem tecido epitelial, que são os dois principais tecidos do estômago. Claro, existem outros e eu já vou falar um pouquinho. Mas qual que é a ideia do estômago? Vamos pegar lá o movimento peristáltico. Nossa, que nome bonito. O que é isso, Thiago? Movimento peristáltico, ele é o quê? O que vai fazer o movimento involuntário que nosso corpo tem para levar um bolo alimentar da boca até o seu ânus. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você come um bolo, qualquer comida, né? A comida se engole, ela vai passando pelo seu sistema digestório até chegar no seu ânus. Não é que você só faz cocô quando o seu sistema digestório está entupido. A comida ela tem o caminho da boca até o ânus. E esse caminho ele é relacionado com a gravidade? É, mas não só com a gravidade. Nossa, como assim? Porque imagina, pega aí uma bolacha, faz esse experimento agora. Pega alguma coisa que dá pra você comer e planta a bananeira aí no sofá, na cama e come a bolacha. Vê se você vai conseguir engolir. Se fosse depender da gravidade, essa bolacha não subiria, tudo bem? Mas graças aos seus movimentos peristálticos, você consegue mandar esse alimento para o seu ânus sempre. Então, esses movimentos peristálticos estão no nosso sistema digestório inteiro. No nosso estômago, a gente vai ter o tecido muscular que dá esse movimento, a gente vai ter um tecido epitelial que vai ser responsável pelo revestimento. Então, a gente tem vários tecidos diferentes formando um órgão. E aí, quando a gente junta vários órgãos diferentes, a gente vai ter o quê? Um sistema. Então, pensa aí, sistema digestório, boca, faringe, esôfago, estômago, o intestino que vai ser dividido em duodeno, jejuno, ilho,
depois intestino grosso, reto, ânus. Então olha que maravilha. Quando a gente junta vários órgãos, a gente tem um sistema. No caso, o sistema digestório, isso daqui é só para falar para vocês sobre os níveis de organização, até a gente chegar no organismo. E é aqui que a aula maravilhosa começa, é aqui que eu quero que vocês tenham bastante atenção, tudo bem? Por que que eu digo isso? Porque essa parte de células, tecidos, órgãos e sistemas, vocês vão aprender em biologia animal, não é nessa parte de ecologia. Então lá em biologia animal a gente vai ter aula de sistema digestório, respiratório, vai falar célula por célula, tecido por tecido, não é agora, tudo bem? Agora começa a parte que eu quero que vocês tenham extrema atenção, tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu mais, vamos botar aqui para entrar no clima. Olha que coisa maravilhosa, um dos melhores filmes que a Disney produziu até hoje. Um dos filmes que eu mais gosto, momento de descontração, momento de relaxamento. Vamos dar uma respirada. Vamos, sexta-feira, rapaziada. Dia de maldade. Claro, maldade em casa porque a gente não pode sair. Sente o som, sente o som. Dale. Ei. Show de bola. Tá bom. Então, ó, o que tem a ver o Jonas com o sistema digestório? Não tem nada a ver o Jonas com o sistema digestório. O Jonas, ele está relacionado com a relação de organismos. Então, é o que a gente chama de alelobiose. O sistema digestório, a gente está falando aqui da formação de sistemas, tudo bem? De níveis de organização, certo? Então tá, se ficar alguma dúvida, depois relaxa, eu falo como vocês me acham pra gente discutir, tudo bem? Tá bom, vamos pra frente. Desculpa a minha idiotice, me perdoa. Vamos lá, rapaziada, ó. Muita seriedade, tudo bem? Muita seriedade, porque essa é a parte da aula que é importante, essa é a parte da aula que cai bastante, tudo bem? Então presta atenção, pega a caneta, sangue no olho, bora! Quando a gente fala aqui, a gente parou nosso estudo ali em organismos, tudo bem? Então, o conjunto de sistemas dá pra gente um super organismo. Show de bola! Primeiro organismo, a gente está falando de unidade. Falando de unidade, estamos falando aí de um organismo só. Primeiro conceito que a gente tem, population, para quem não é bilíngue de novo, população no PTBR, tudo bem? População. Qual que é o conceito de população? Conjunto de organismos de mesma espécie. Repetindo de novo, rapaziada, população significa conjunto de organismos de mesma espécie. Ou seja, se eu peguei o Simba ali como meu organismo, quem que vai ser a população do Simba? Fala alto aí, pode falar alto do outro lado, vamos conversar. Então, se é o conjunto de organismos de mesma espécie, o Simba é meu organismo, quem que vai ser a população do Simba? Todos os leões, tudo bem? Nossa, só isso? Só isso! Olha que fácil. Vamos pegar um outro animal? Se eu falar para vocês que o macaco é o organismo de estudo, macaco é o organismo modelo que a gente está estudando. Se o macaco é o nosso organismo, quem que vai ser a população do macaco? Todos os macacos. Olha que fácil. Então, quando eu estou falando de população, estou falando do conjunto de organismos de mesma espécie. Nossa, tá bom. Conjunto de organismos de mesma espécie, tranquilo, beleza. Mas o que significa espécie? Então, ó, vou dar um exemplo para vocês de que espécie talvez não seja tão fácil de vocês imaginarem, né? De, eu sei tudo que é espécie, talvez não seja. Vamos lá. Pinscher, Poodle e Pug. 3 raças de cachorro, tudo bem? Pinscher, Poodle e Pug. 3 raças de cachorro. Show de bola. Se eu pegar lá, então, um Poodle como organismo, quem que vai ser a população do Poodle? Qual que é a questão? Então, Pinscher, Pug e Poodle, os 3 eles vão ser da mesma espécie? O que vocês acham? Mesmo sejam de raças diferentes? Todos os 3 serão da mesma espécie, tudo bem? O que na biologia a gente considera como espécie? Organismos que cruzam e geram descendentes
férteis. Então, se você cruzar um pincher com um poodle, você vai ter um cachorrinho, um vira-latinha fértil? Vai, tudo bem? Então é isso que a gente considera como espécie. Pinscher, Poodle e Pug, os três eles vão ser o quê? Canes familiares. Então todos são organismos de mesma espécie. Nossa, então população tranquilo, Thiago. Já definimos, já sei o que é tô malandrão. Tá malandrão? Então fala aí pra mim, se o tubarão branco é o nosso organismo, quem que vai ser a população do tubarão branco? Tubarões branco. Maravilha. Aqui, ó. Mariana, então macaco prego não é população com orangotango? Nesse caso não, tudo bem? Porque se a gente pegar um macaco prego e um orangotango e cruzar eles, eles não vão gerar um descendente fértil. Às vezes vai ser um organismo que nem vai chegar à vida, que nem vai ser fecundado, por uma questão, né, de quantidade de cromossomos, enfim, uma série de questões. Mas a gente considera a mesma espécie aqueles organismos que entre si se cruzam e geram descendentes férteis. Tudo bem? Então, macaco prego e orangotango, eles não são da mesma população. Tem a população de macaco prego, tem a população de orangotango. Tudo bem? Show de bola, coisa linda. Próximo conceito. Vamos lá. Comunidade. Então, se a gente for pensar lá no filme do Rei Leão, a gente não tem organismos que... A gente não tem só um organismo, não tem só o Simba, não tem só um leão. Tudo bem? A gente vai ter uma série de organismos vivendo no ambiente, na savana. Então, se a gente for pegar, a gente tem o Simba, que é um leãozinho, a gente vai ter o Rafiki, que é um macaquinho, a gente tem o Pumba, que é um javali, a gente tem, sei lá, as hienas. Então, a gente vai ter uma série de organismos que vivem juntos, né, formando uma comunidade. São vários organismos de populações diferentes que vivem juntos formando uma comunidade. Olha que da hora. Então quer dizer que se eu pegar, vamos pegar lá um girassol como organismo. Um girassol como organismo, dá para ter uma população de girassóis? Dá, tudo bem, porque é um organismo vivo. Então, na comunidade a gente vai ter animais, a gente tem vegetais, a gente tem fungos, bactérias, a gente vai ter todos os organismos vivos compondo a comunidade. Tudo bem? Então, show de bola. Se a gente for pegar, rapidinho só respondendo as questões aqui, então, se a gente for pegar uma égua com um burro, eles cruzam, mas não geram um descendente fértil. Tudo bem? Na verdade, égua e burro, mano, eu sempre me confundo com isso. É cavalo e burro que dá um asno, rapaziada, não lembro isso, meu Deus do céu. Mas, enfim, vai ser um descendente que não é fértil, a gente não considera da mesma espécie, tudo bem? Cachorros e lobos são de espécies diferentes, porque cachorros eles são canes familiares e lobos são canis lupus. Ambos pertencem ao mesmo gênero que é canis, só que um é familiares e o outro é lupus, tudo bem? Espécies diferentes, certo? A árvore que tem lá aquela, né, a filogenia, a diferenciação, a gente chama de árvore da vida. Se você jogar árvore da vida de Darwin, Darwin foi o primeiro cara que começou a falar disso, tudo bem? Jumento, eu acho que é jumento também, eu não lembro, nada de verdade. Então me desculpa. Vamos para a frente. Show de bola. Então tá aqui, ó. Comunidade vai ser o conjunto desses organismos diferentes vivendo no mesmo ambiente. Se tiver dúvida, pergunta. Vamos para a frente. Definição específica para a comunidade é o conjunto de populações. Tudo bem? Conceitos: organismo, unidade. População, conjunto de organismos de mesma espécie. Comunidade, conjunto de populações diferentes que vivem no mesmo ambiente, tudo bem? População também, assim como a comunidade, vão ser dos organismos do ambiente. Não é todos os leões do planeta que formam uma população de leões, tudo bem? São os leões da mesma espécie daquele determinado ambiente, assim como a comunidade daquele determinado ambiente, tudo bem? Show! Quando a gente vai para a próxima parte, a gente vai ter ali os ecossistemas. Então, olha como já ficou abrangente. A gente foi de específico que era o organismo, estamos cada vez mais abrangente. Quando a gente chega ali em ecossistemas, qual que é o conceito? O que vocês, se alguém perguntasse, nossa, Thiago, me define ecossistema. Eu vou falar, claro, os ecossistemas, eles vão ser as junções de fatores
bióticos e fatores abióticos. Nossa, Thiago, quanto nome difícil, meu Deus, biologia é horrível. Não são nomes difíceis, porque muita coisa na biologia a gente entende pela etimologia, a gente entende pelo nome dela. Então vamos lá. A gente já sabe que a palavra biologia, bio vai significar vida, logos vai significar estudo. Logo, os fatores bióticos vão ser, adivinha, os fatores com vida do ambiente, com vida do ecossistema. Então, os fatores bióticos, quem que vão compor? Os seres vivos, que seria a comunidade, as relações ecológicas, lembra que a gente falou do Jonas da Mandinha, de um leão comendo uma zebra, de um mosquito parasitando um boi. Então, tudo isso a gente vai ter que são relações ecológicas, que podem ser positivas, podem ser negativas, tudo bem? Show de bola. Então, fatores bióticos, fatores com vida, as relações entre organismos. E os fatores abióticos? Em biologia, tudo que tiver o prefixo A na frente está negando o que vem depois. Então, fatores abióticos, eles serão aqueles fatores físico-químicos do ambiente. Como assim? O que não tem vida que vai influenciar na vida do Simba? Imagina que você é o Simba no meio da savana. O que não tem vida que vai influenciar na sua vida? Lãs, solo, rochas, a temperatura. Então, tudo isso são fatores físico-químicos. Outra coisa, outro exemplo para a gente dar esse parâmetro, esse fechamento nesse assunto. Quando a gente pega lá outro filme que é o Procurando Nemo conta a história do Nemo, que é o peixe palhaço que está aí nesse slide para vocês. O Nemo, ele é um peixe palhaço, peixe laranjinha com listras brancas, um Amphiprion ocellaris, a espécie dele. Conta a história do Nemo que se perdeu, o pai dele foi buscar ele, enfim. História não é importante, o que é importante é o organismo. O organismo que a gente está estudando agora é o Nemo, peixe palhaço. Responde aí para mim, tipo Dora Aventureira, bora. Se o organismo é o peixe palhaço, quem que vai ser a população do peixe palhaço? Exatamente, todos os peixes palhaço. Então a gente pega organismo peixe palhaço, população do peixe palhaço, todos os peixes palhaços que são da mesma espécie. Quem que vai ser a comunidade do peixe palhaço? Exatamente, todos esses organismos que estão aí nesse flyer, nessa fotinha do Procurando Nemo. Então, quando a gente pensa em comunidade do Procurando Nemo, a gente vai ter os tubarões, a gente tem tartaruguinha, a gente vai ter lá as algas, a gente vai ter água viva, anêmona, a gente vai ter as raias. Então, todos esses organismos vão ser componentes da comunidade do Procurando Nemo. Quando a gente vai para ecossistema, conceitualmente, conceito de ecossistema, junção de fatores bióticos e fatores abióticos. Então, quem que são os fatores bióticos do ambiente? A gente vai ter lá todos os organismos que fazem as relações, todos os seres vivos, a comunidade, tudo bem? Os fatores bióticos nada mais é do que a comunidade, as relações que acontecem entre esses organismos. E os fatores abióticos, quem que vão ser? No caso do Procurando Nemo, a gente vai ter a água. Nossa, Thiago, maravilha, eu sei que a água é um fator abiótico, que a água influencia na vida dos peixes. Mas o que da água? Vamos lá, temperatura da água, salinidade da água, por isso que a gente tem peixes de água doce, peixes de água salgada, pH da água, oxigênio dissolvido da água. Então, todas essas características, elas vão ser importantes para os organismos se desenvolverem, para os organismos, né, continuarem o seu metabolismo, o seu desenvolvimento e assim por diante. Tudo bem? São fatores importantíssimos. Show de bola! Força, força! Vamos juntos! Coisa linda! A última das esferas que a gente vai estudar, claro, a gente vai ter uma aula só para falar dos biomas, uma aula maravilhosa só falando de biomas, tanto os brasileiros quanto os mundiais. Só para a gente ter um briefing, né, para eu falar um pouco de biomas para vocês. Coloquei aí um bioma pouco conhecido para quem estava na minha aula, né? Eu falei dele, que é o bioma que eu escolhi, mas esse bioma, a gente vai, né, o nome dele é a tundra. Quem que é a tundra? A tundra, para quem estava nas aulas, famoso coração do crush,
o lugar mais frio que a gente tem no planeta Terra inteiro. O coração da Pitanguinho, o coração do Pitanguinho, a tundra, tudo bem? Nossa, é frio assim? É frio pra caralho. Então, na tundra a gente tem basicamente 9 meses de inverno, 3 meses de verão. O solo da tundra ele sempre vai ser congelado, vai ser recoberto por neve. Então, né, o solo congelado a gente vai dar o nome de permafrost. Enfim, claro que em algumas regiões, durante o verão, principalmente regiões de ecótono, que são zonas de transição, a gente vai ter o alagamento dessa tundra, mas não completa. A principal parte vai estar lá com o solo congelado, tudo bem? Maravilha, vamos pensar nos fatores bióticos da tundra junto, então? Quando a gente pega lá a tundra, vamos pensar lá, o solo é sempre congelado, um frio do caralho, não sei o quê. Vamos pensar no que vai acontecer com os organismos. Se você é uma planta, aquela ideia, vai eu, Thiago, aqui, minha sala, todos vocês juntos comigo, vou eu pra tundra, vou levar uma mudinha de maçã, uma mudinha de cannabis, vou plantar os dois no gelo, qual que cresce primeiro? Nenhum dos dois. Por quê? Você já viu planta crescer no gelo? Experimenta, pega um feijãozinho na sua casa, coloca em cima do cubo de gelo. O que vai acontecer com esse feijão? Nada, tudo bem? Então, nossa, Thiago, como que vai ser a vegetação da tundra? Principalmente briófitas, principalmente musgos. Então vai estar os musguinhos lá no gelo. A gente vai ter nas zonas de alagamento, em algumas partes, né, durante o ano, a gente vai ter alguns arbustos. Então, isso daí vai variando, tudo bem? Mas você nunca vai chegar lá na tundra e vai achar uma ginkgo biloba de 30 metros no meio do gelo, tudo bem? Então, todos esses fatores, eles vão ser importantíssimos para seleção de organismos que vão conseguir viver nesses ambientes, tudo bem? Tá bom. Falamos de vegetação e os animais. O que um animal tem que ter para viver no frio? Lembra? Pelo, pele, gordura, porque tudo isso faz o quê? Esquenta? Não, não esquenta. Isso isola a temperatura, tudo bem? Principalmente quando a gente fala de organismos endotérmicos, que são aqueles que controlam a temperatura corporal. Show de bola. Para frente. Então, como que a gente caracteriza o bioma? Bioma caracterizado vai ser o conjunto de ecossistemas que vai ter o que similar? Macroclima, ou seja, vai ter um clima parecido, o solo, a altitude e principalmente, não principalmente, né, não tão mais importante que os outros, mas a fitofisionomia. Nossa, que nome difícil. Vegetação, tudo bem? Fito vem de planta, fisionomia vem de fisionomia. Então, se a vegetação for parecida de todos os ecossistemas, assim como o solo, assim como o macroclima, a gente está falando de um bioma. Então, novamente, o bioma ele vai ser o conjunto de ecossistemas que tem, né, parecidamente, mesmo macroclima, fitofisionomia, solo e altitude parecidas, semelhantes. Tudo bem? Então, esse é o conceito de ecossistema, de bioma. Oh, sorry. Show! Passei aqui para frente, coloquei 4 biomas para vocês verem. Claro, não vou falar de cada um, mas vamos pegar dois. Vamos pegar aqui aquele bioma que vai ser mais polar, onde a gente tem neve, onde a gente tem gelo, e um bioma desértico, que é aquele ali onde tem os camelos. Primeira coisa que a gente consegue reparar é o solo, a cor. Se você olhar a cor do bioma que vai ser mais polar, ele está mais para o branco, né, por conta da neve, e o desértico está mais para o amarelo por conta da areia. Então, olha aí, o que a gente vai ter? Diferenciação de solo. Olha como o solo é diferente. Se você olhar essa imagem aqui em cima do deserto, olha a vegetação. Então, olha a fitofisionomia desses biomas, como vai ser diferente uma da outra. Só de você ver a imagem, olha como a temperatura desses ambientes vai ser diferente, o solo vai ser diferente. E aí, quando você junta vários ecossistemas que formam um bioma e quando você junta, perdão, vários ecossistemas semelhantes formam um bioma. E a gente tem vários biomas diferentes no planeta. Tudo bem? Coisa linda? Show de bola. Vamos, rapaziada, força! Tudo bem? Pra gente dar o último remember aqui, a gente vai ter ali os níveis de organização. Claro, existem na internet, existem tabelas, existem, por exemplo, no livro de vocês, vai ter uma parte mais completa. Porque depois de bioma, a gente vai ter lá o que a gente chama de biosfera. Então a gente vai ter uns outros níveis tróficos. Os importantes para mim, que vocês saibam hoje, que vocês entendam para a gente usar para as próximas aulas e conseguir aprofundar os conceitos,
É população, conjunto de organismos de mesma espécie, comunidade, conjunto de populações, ecossistema, fatores bióticos e fatores abióticos, e o bioma não vai ser tão importante porque a gente vai ter uma aula exclusiva para biomas, tudo bem? Show de bola! Outros dois conceitos que vão ser importantíssimos para a aula de hoje vai ser habitat e nicho ecológico. Dois conceitos extremamente relevantes. Então, habitat é tranquilo. Então, quando a gente fala de habitat, a gente vai ter o quê? Endereço do organismo, onde vive esse organismo. Então, se a gente for pegar o Simba, que a gente estava falando dele até agora, qual que é o habitat do Simba? Olha a casa dele aí em cima. A savana. Então, o Simba ele vai viver na savana, a savana é o habitat dele. Nossa, então quer dizer que o fundo do mar vai ser o fundo do mar, não, o mar vai ser o habitat do tubarão? Vai ser o habitat do tubarão. Ah, então uma floresta vai ser o habitat de um determinado macaco? Vai ser. Quando a gente fala de habitat, a gente está falando de endereço, a gente fala onde esse organismo vive, tudo bem? Então, maravilha, o habitat é onde esses organismos vivem. Quando a gente fala de nicho ecológico, nicho ecológico já vai ser diferente. Porque imagina que você é o Simba, tá lá no meio da savana. O Simba ele tem algumas funções ecológicas, ele tem um papel ecológico. O que isso daí quer dizer? Que o Simba ele tem que se alimentar, ele tem que ter espaço para ele se desenvolver. Se a gente imagina a gente jogando o Simba no meio do metrô da Sé às 6 horas da tarde, ia matar todo mundo, porque não ia ter espaço para o desenvolvimento dele. Então ele precisa de espaço, ele precisa de alimento, ele precisa dar aquela namorada também, então ele precisa se reproduzir. Tudo isso a gente chama de nicho ecológico. Então nicho ecológico vão ser funções vitais para o desenvolvimento do organismo, tudo bem? Então, para um organismo se desenvolver, ele tem que se alimentar, ele tem que reproduzir, ele tem que ter espaço. Então, são características importantes para o seu desenvolvimento. Quando a gente pega aí o Simba, dei o exemplo aí da nutrição dele. Simba é um carnívoro, portanto, ele vai se alimentar ali de gnus, zebras e javalis, que eu coloquei. Os leões, eles se alimentam principalmente de organismos de porte médio, tudo bem? Então, organismos de porte médio. Show de bola. Um leão, ele come 35 quilos de carne dia, mais ou menos, tudo bem? Então, imagina, 35 quilos de carne por dia. É muita carne, tudo bem? Show de bola. Um exemplo da vida de vocês para ficar fácil esse conceito. Vamos lá, vamos pegar você e seu irmão. Tá, você e seu irmão, os dois estão dividindo o mesmo habitat? Então, os dois vivem na mesma casa. Se viverem, hipoteticamente, eu e minha irmã, a gente vive na mesma casa, tudo bem? Então, dois organismos dividindo o mesmo habitat. Maravilha. Eles dividem o mesmo nicho ecológico? Como assim? Olha que da hora. Imagina que você tá lá na cozinha e tem uma barrinha de chocolate em cima da mesa. Tá você e seu irmão, um olhando pro outro assim, falando: Mano, e aí, tio? Não existe irmãos no planeta que vão fazer isso. Vai pegar a barra de chocolate e vai dividir em dois. Claro, tô brincando, pode ser que existam. Mas, normalmente, qual que é a ideia? Você pega, os dois vão competir até a morte por aquela barra de chocolate. Tudo bem? É o normal. Ou seja, quando a gente tem dois organismos competindo por aquele nicho ecológico de alimentação que é o chocolate, o que está rolando ali? Uma competição. Nossa, então o que é a competição? Competição é uma relação entre dois organismos. Ah, a gente falou disso, alelobiose, lembra? Nossa, então a competição é uma relação ecológica? É desarmônica, porque enquanto é positiva para um, para o outro vai ser negativa. Tudo bem? Outro exemplo que a gente tem. Então tá aqui eu, Thiago, aqui na minha casa. Vamos imaginar que dois organismos vivam aqui no ambiente. Vivi eu e Pamela, minha queridíssima. Tá eu e Pamela aqui domingão. Uma televisão só pra gente assistir. Imagina que pra mim e pra Pam assistir televisão seja uma função vital para o nosso desenvolvimento. Então a gente tem que assistir televisão para se desenvolver. Só que a gente só tem uma televisão em casa. Domingão, jogo do Coringão, eliminação do Big Brother Brasil. A gente só tem uma televisão. Quem que vai assistir a televisão? Exatamente, a Pamela, claro, e o Thiago vai ser o quê? Selecionado, porque nessa competição não tem como o Thiago ganhar, tudo bem?
Então, olha aí, como para dois organismos é muito difícil, na verdade, não dois organismos numericamente, mas quando a gente pega dois organismos diferentes dividindo o mesmo nicho ecológico, pode dar uma competição. Por exemplo, o nicho ecológico, a família de leões tem 5 leões, e aquele nicho ecológico deles suporta os 5 leões. E se brotar mais 5? O que vai acontecer? Treta até a morte, vai rolar uma competição pelo nicho ecológico. Então, o nicho ecológico vai ser o quê? Onde esses organismos vão desempenhar esse papel biológico dele, esse papel ecológico dele para o seu desenvolvimento, para o funcionamento do seu metabolismo. Seja nutrição, seja espaço, seja parceiro reprodutivo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Dale, rapaziada, pra frente. Uh, Show de bola! Então aqui a gente vai começar a dividir os organismos. Então, peraí, antes da gente começar a entrar nesse outro assunto, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Nananana, nananana, tô tipo Dora Aventureira respondendo em voz alta aqui no quarto. Essa é a ideia, tudo bem? Que vocês conversem comigo aí desse outro lado. Conceito de ecossistema, não sei se pegou já, mas qual que é o conceito de ecossistema? Junção de fatores bióticos e de fatores abióticos, tudo bem? Show de bola. Jumento, se pá é jumento, não lembro, tudo bem? Não vou falar coisa errada pra vocês porque eu não lembro. Mas rola alguma treta aí de cavalo, de. Acho que é cavalo. Não vou lembrar. Perdones. Tudo bem? Então tá. Aqui a gente está dividindo organismos. Então, quando a gente fala de organismos, qual que é a ideia? Quando a gente fala do Simba se alimentando, a gente está falando da nutrição dele. O que isso quer dizer? Por que você come? Por que a gente se alimenta todos os dias? Para a gente ter o quê? Energia. Então, qual que é o papel da nutrição? A gente incorporar essas biomoléculas que vão dar funcionamento para o nosso organismo. Essas biomoléculas vão ser responsáveis pelo funcionamento do nosso metabolismo. Dali? Tá bom. A gente divide organismos com relação à nutrição, organismos que se alimentam, e, né, ou na verdade, perdão, não organismos que se alimentam, organismos que produzem a sua energia em dois grupos, tudo bem? Organismos autótrofos, que a gente vai falar deles, e organismos heterótrofos, tudo bem? São os dois grupos de organismos que a gente tem com relação à nutrição, com relação à capacidade de produzir ou de ingerir essas biomoléculas para funcionamento do nosso organismo, do nosso metabolismo. Tudo bem? Tá bom. Vamos lá. Primeiro dos conceitos. Só uma coisa, rapaziadinha. Quem tiver aí, fica até o final. Se você não quiser ficar até o final, volta umas 9h50 só para ouvir meu conselho Jedi, tudo bem? Que é extremamente importante. Então, eu vou falar um pouco de como vai. Eu vou passar a lista de exercícios para vocês, tudo isso. Então, quem tiver até agora, se você já tiver cansado de olhar para mim e me ouvir falar, coloca o seu celular para despertar 9h50, daqui 20 minutos, pode fazer um miojo, pode fazer um café, pode tomar um banho, só volta 9h50 para terminar de me ouvir. Tudo bem? Por favor. Senão, né, rodo em vocês. Cavalo e jumento, que dá uma mula. A mula é essa que é infértil. Maravilha, obrigado suporte, obrigado rapaziada. Vamos lá então. Falando da nutrição, né, da produção de biomoléculas desses organismos, seja eles autótrofos, seja eles heterótrofos. Então, olha aí, quando a gente fala de organismos autótrofos, a gente tem lá, autótrofos vão ser aqueles organismos, né, etimologicamente a palavra autótrofos, auto é si, e trófos vem de alimentador, então autótrofos são os organismos que são capazes de sintetizar o próprio alimento. Nossa, Thiago, o que é sintetizar? Produzir. Então, organismos que sintetizam o próprio alimento vão ser aqueles organismos que produzem o próprio alimento. Por exemplo, como assim, Thiago? Aqui está a Clemildinha, a minha plantinha. Então, aqui está a minha plantinha. Minha plantinha não me pede nada, ela não me pede comida, ela não me pede refrigerante, nem cerveja, não me pede nada. A única coisa que a Clemildinha me pede é o quê? Lãs e água.
então ela só precisa de luz e água. O resto, através de, né, do metabolismo dela, através de fotossíntese, que vai ser uma matéria que a gente vai ter lá em biologia celular para frente, ela consegue pegar algumas moléculas de gás carbônico, ela consegue pegar a luz e ela consegue pegar a água e transformar em energia. Ou seja, ela consegue pegar esse material inorgânico e transformar em material orgânico. Ela consegue pegar essa luz, mais dióxido de carbono, mais a água e transformar em energia, tudo bem? Então, isso é uma característica dos organismos autótrofos. Nossa, então quer dizer que todo organismo autótrofo faz fotossíntese? Nem sempre. A gente tem alguns organismos autótrofos que vão fazer quimiossíntese, que vai funcionar através da oxidação de algumas moléculas. Por exemplo, então, isso daí também a gente vai ter numa outra frente que vai ser a biologia celular. Tudo bem? É... Tá. Fizeram uma pergunta aqui muito legal, que é, professor, dizem que quanto mais seres humanos destroem o meio ambiente, mais doença aparece, é verdade? Posso deixar essa pergunta para o final da aula, que tem a ver um pouco com o fechamento? Aí eu respondo para você no finalzinho da aula, tudo bem? Nos últimos 10 minutos. Tá bom. Vamos para frente então. Só o remembers. Então, o organismo autótrofo, ele vai ser aquele que consegue sintetizar o próprio alimento. Através do quê? Matéria inorgânica, ou seja, através da luz, ele consegue produzir o próprio alimento. Que é o caso de quem? Plantas, algas, cianobactérias. Então, todos esses organismos, eles conseguem produzir o próprio alimento. Eles são a base da cadeia alimentar. Eles que vão produzir energia para sustentar todos os outros organismos dessa cadeia. Tudo bem? São eles os organismos autótrofos. Tá bom? Show de bola. Vamos para frente. Let's. O outro grupo que a gente tem com relação à nutrição, então a gente tem aqueles organismos que são autótrofos, que produzem a própria energia, produzem o próprio alimento, e a gente tem aqueles organismos que a gente chama de organismos heterótrofos. Quem que vão ser esses organismos heterótrofos? Organismos heterótrofos, héteros vem de outros, trófos vem de alimentador. Ou seja, organismos heterótrofos vão ser aqueles que vão precisar de uma fonte de alimentação. Ou seja, nós seres humanos. Então, nós, organismos heterótrofos, a gente precisa estar a todo momento, não a todo momento, mas a gente precisa comer todos os dias, mais de uma vez, para conseguir ter energia. Ia ser maravilhoso se, como as plantas, a gente ficasse lá na luz, ficando tomando banho de sol aqui, ó, e conseguindo energia. Não, a gente precisa de uma fonte de alimentação. A gente precisa de uma outra, a gente precisa de um outro organismo para a gente conseguir ter alimento, para a gente conseguir ter energia. Nós, organismos heterótrofos, não somos capazes de sintetizar o próprio alimento, tudo bem? Coloquei aqui para vocês algumas classes de organismos heterótrofos, são eles aqui, ó, aqui do ladinho. Primeiro deles, carnívoros, tranquilo. Carnívoros quem? Aqueles que comem carne. Então, aqueles que comem carne são chamados de carnívoros. Herbívoros, aqueles que comem plantas. Tudo bem? Então, a gente vai ter o panda, por exemplo, a gente tem o Littlefoot, que é o pescoçudo do Em Busca do Vale Encantado, que comia folha estrela. Então, carnívoros comem carne, herbívoros comem plantinhas, comem vegetais. Maravilha. Quem são os onívoros ainda, que é um terceiro grupo? São os que comem ambos. Ali do lado, coloquei ali um parasita. Ali eu coloquei a imagem de um barbeiro. Barbeiro que vai ser o agente, né, vai ser o vetor do agente causador da doença de Chagas. Então chega lá o barbeiro, né, joga o agente etiológico no ser humano e causa a doença de Chagas. O barbeiro é apenas o vetor, tudo bem? Mas é um parasita, porque ele vai ser um hematófago, ele vai se alimentar do quê? Sangue. Então a gente pega lá o quarto exemplo que eu coloquei aqui, um urubu, que vai ser um necrófago, tudo bem? Certo? Então, os necrófagos, eles vão ser aqueles que vão se alimentar de carcaça de outros organismos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Show de bola. Claro, existem uma gama de outros grupos diferentes que a gente pode falar, né, sobre organismos heterótrofos. Coloquei aqui só os principais, tá bom? Heterótrofos
heterotróficos é a mesma coisa. Show de bola. Cadê? Os veganos fazem fotossíntese? Não, porque os veganos eles comem o quê? Vegetais, tudo bem? E eles não utilizam nada de procedência é, animal. Então, como que vegano faz fotossíntese? Já, né? Meu Deus, é várias bosta. É brincadeira, rapaziada. Pode perguntar. É que o Giovanni que é idiota mesmo. Ó, vegano come planta. Então, ele é um herbívoro. Tudo bem? Vamos para frente. Show. Certo. Provavelmente, rapaziada, a gente tem aí uns 20 minutinhos. Provavelmente essa vai ser a última parte da aula. Eu sei que é brincadeira, tudo bem? Fica aqui, ó, coração, para vocês. Ó, a última parte da aula. Então, para não fritar muito a cabeça de vocês, todos os animais. Antes, perdoa que as perguntas vão chegando e eu tenho esse delayzinho, tudo bem? Antes da gente entrar na última parte da aula, fizeram uma pergunta ali, ó. Todos os animais são heterótrofos? Não, tudo bem? Se a gente for pegar, isso é muito legal. Porque ao mesmo tempo que a ideia que a gente tem é que todas as plantas sejam autótrofas, não vão ser todas que vão ser autótrofas, tudo bem? A gente tem plantas que são parasitárias, plantas que são aclorofiladas, que elas não fazem a fotossíntese e elas parasitam outras plantas. Do mesmo jeito que a gente tem animais, e esse, claro, não são vários, mas a gente tem o exemplo da lesma do mar. A lesma do mar ela vai ser um molusco, ela tem um formato de lesma, que vive no fundo do mar, e ela vai se alimentar de algas. Então ela, né, herbívora, ela come algas, porém a lesma do mar ela é tão transparente que as algas dentro dela acabam fazendo a fotossíntese. Então, claro, a lesma do mar ainda está sendo muito estudada hoje, mas a lesma do mar ela tem a capacidade de pegar essas biomoléculas produzidas na fotossíntese pelas algas no sistema digestório e incorporar para ela, tudo bem? Então, não são todos os animais que são heterótrofos e não são todas as plantas que são autótrofas. O único dos grupos que é estritamente heterótrofo vão ser os fungos, tudo bem? Cogumelo. Então, cogumelo sim é o único dos grupos que é heterótrofo, tudo bem? O resto, show de bola. Opa. Passando que não era para passar. Tá bom. Então, provavelmente, o fim da nossa aula vai ser nesse slide aqui, antes de eu dar o Super Conselho Jedi para vocês, tudo bem? Tá bom. Nesse último slide, a gente está falando aqui sobre os níveis tróficos. Então, a gente tem aí níveis tróficos. O que são os níveis tróficos? Conceituando níveis tróficos. Os níveis tróficos eles vão estar relacionados com grupos de nutrição semelhante. Como assim grupos de nutrição semelhante? Se a gente for pegar lá herbívoros, a gente pode botar eles num grupão, tudo bem? A gente faz um grupal com todos os organismos herbívoros. A mesma coisa organismos carnívoros. Porque nesses carnívoros a gente pode pegar todos eles e montar um grupão. Todos os organismos autótrofos, a gente pode juntar ele e formar um grupão. Tudo bem? Show de bola. Só para a gente terminar, tudo bem? Então a gente tem ali, ó, 3 níveis tróficos diferentes. Quando a gente fala de níveis tróficos, e essa vai ser o tema da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro, que vão ser cadeias e teias alimentares e relações ecológicas também, a fundo, a gente fala de níveis tróficos. Então, primeiro dos níveis tróficos, vamos lá. Os produtores. Quem que vão ser os produtores? Organismos autótrofos. Produtores do quê? Produtores de energia. Ou seja, sempre os organismos autótrofos, eles vão ser os responsáveis pela produção das biomoléculas de energia que vão sustentar a cadeia alimentar. Então a gente pega todos os organismos autótrofos, seja planta, seja cianobactéria, seja algas, e bota eles o quê? No grupo dos produtores, porque eles que sustentam a cadeia alimentar. Então aí no exemplo tem uma plantinha. Quando a gente fala de consumidores,
Consumidores do quê? Consumidores de energia, tudo bem? Então, nos consumidores de energia, a gente vai ter lá os organismos heterótrofos. Lembra, heterótrofo não produz energia, ele precisa de uma fonte de alimentação. Então aí ele dá dois exemplos pra gente. Um gafanhoto que come a planta. Opa, se come planta, ele é o quê? Um herbívoro. Então a gente pega aí e começa a fazer níveis tróficos diferentes para esses organismos. Consumidores, a gente tem os herbívoros, ali o gafanhoto no caso, e a gente tem o sapo que come um gafanhoto que é um carnívoro. Relaxa, não estamos falando ainda de consumidor de primeira ordem, segunda ordem, isso daí é assunto para a próxima aula. O que eu quero que vocês entendam? Que nesses níveis tróficos a gente vai ter grupos de organismos, ou seja, todos os autótrofos vão estar ali em produtores. Nos heterótrofos, a gente pode ter consumidores e decompositores, mas ali, ó, gafanhoto é um heterótrofo herbívoro que se alimenta da planta. O sapinho, ele é um heterótrofo carnívoro que vai se alimentar do gafanhoto que se alimenta da planta. Então, olha como todo mundo, isso é muito importante, todo mundo vai ser dependente da cadeia trófica. Tudo bem? Da cadeia trófica não, dos produtores. Os produtores têm função fundamental no ambiente. Ali por último a gente tem os decompositores. Então olha que maravilha. Se você chegar e morrer aí na sua sala agora, o que vai acontecer com o seu corpo? Seu corpo vai se decompor, tudo bem? Ele se decompõe por ser uma questão, enfim, fisiológica, né? E aí a gente vai ter várias bactérias fazendo esse papel de decomposição do seu organismo. Então, a gente falou dos três níveis tróficos que a gente tem: produtores, consumidores e decompositores. Isso daí vai ser bem importante para a próxima aula, tudo bem? Só para a gente dar um último remember, antes do conselho Jedi que eu vou dar para vocês, eu vou voltar um pouquinho aqui. Só para dar aquele last resume. Vamos lá. Então aqui, nesses níveis de organização, a gente começa ali. Átomos e moléculas, aí nesses desenhos não tem, mas ele começa ali nos átomos. Tabela periódica, lembra? Hidrogênio, carbono, oxigênio. Quando a gente junta vários átomos diferentes, a gente tem a formação do quê? De uma molécula. E aí, através dos anos, através, enfim, de vários processos, a gente teve a formação da célula. Isso daí é assunto para outra aula, que é um assunto meio complicado. Formamos a célula, tudo bem? Então a gente forma a célula e aí a célula ela vai ser a unidade básica da vida. Unidade básica da vida, tudo bem? Então aí na célula a gente tem a unidade básica. Quando a gente fala do conjunto de células de mesma função, a gente tem um tecido. Então, conjunto de tecidos, a gente vai ter um órgão. Conjunto de órgãos, a gente tem um sistema. Nesse caso aí, vamos falar, mas o órgão que ele dá vai ser o osso, tudo bem? Então, no osso a gente vai ter o conjunto de tecidos, a gente vai ter tecido ósseo, a gente vai ter tecido hematopoético, porque a gente vai ter sangue também. Então, a gente vai ter uma série de outros tecidos. Depois do osso, a gente tem ali o sistema, que vai ser o sistema ósseo, o sistema esquelético. Juntamos vários sistemas diferentes, a gente tem o quê? Um organismo. Conjunto de organismos de mesma espécie. População. Lembra? Espécies que vivem no mesmo ambiente. População. Conjunto de populações que também vivem no mesmo ambiente, só que são populações diferentes. A gente chama de comunidade. O que é ecossistema? Fatores bióticos e fatores abióticos, tudo bem? Conjunto de fatores bióticos, conjunto de fatores abióticos, dá pra gente um ecossistema. Conjunto de ecossistemas dá pra gente um bioma, onde ele tem mesmo microclima, mesmo solo, mesma altitude, e conjunto de biomas vai dar para a gente uma biosfera, que vai ser o conjunto geral de todos os ecossistemas, de biomas, enfim, da biocinese, que é a vida dos organismos, tudo numa esfera só. Tudo bem? Para frente aqui, último remember rapidão. Habitat, nicho ecológico. Habitat, endereço, nicho ecológico, funções do organismo no ambiente, seja alimentação, seja espaço, seja reprodução, enfim. Tudo isso é o nicho ecológico que compõe
de determinado organismo. Claro, não necessariamente precisa ser o mesmo lugar, tudo bem? A gente está falando, por exemplo, um esquilo que se alimenta a 10 metros e ele se reproduz a 0 metros, enfim, isso daí varia, mas são nichos ecológicos diferentes, tudo bem? Organismos autótrofos, aqueles que são capazes de produzir o próprio alimento, seja através da fotossíntese, seja através da quimiossíntese, tudo bem? Organismos heterótrofos, aqueles que precisam de uma fonte de alimentação. Ou seja, eles precisam de, seja, enfim, um carnívoro, um herbívoro, precisam de uma fonte de alimentação, precisam de um organismo alimentador para eles obterem essas biomoléculas de energia. Tudo bem? Show de bola. Deixa eu passar aqui para frente, antes de eu começar o Conselho Jedi para vocês, deixa eu ver se tem perguntinhas. Ahn, tá. Tá bom, Takata, eu vou ver, mas então. Hum, o exercício de lógica. Calma aí, rapaziadinha. Ah, eu vi agora, eu vi agora. Ah, não sei, polêmico esse exercício, né? O pessoal tá discutindo. Eu não sei, será que eu passo? Acho que eu não vou mandar pra eles a resposta, não. Vou deixar aqui comigo e vou monopolizar essa resposta. Tá bom. Não vou passar a resposta, não. É isso. Mentira, talvez eu passe. Tá. Não sei se eu respondi, mas o que que vai ser o abiótico, né? Enfim, fatores físico-químicos, como, né, falaram aí, obrigado para quem está ajudando as pessoas e respondendo também, porque às vezes são muitas perguntas para eu responder, mas os fatores abióticos você pode pegar lá os fatores físico-químicos que vão influenciar na vida dos organismos, por exemplo, luz, solo, temperatura, rochas, tudo bem? Então, esses são os fatores físico-químicos. Show de bola. Não, relaxa, rapaziada. Eu vou mandar para vocês a resposta do problema no fim do 43 aonde, tio? Não é 43 não, pelo menos não foi o que mandaram para mim aqui. Cuidado. Tá, vamos trocar uma ideia aí rapidão antes de vocês partirem. Então, algumas coisas que eu vou falar. Vamos começar com o Conselho Jedi e depois eu dou os recados. Primeira coisa, claro, a gente está passando por um momento de resguardo, né? Muito importante que vocês se resguardem. Esse negócio de fique em casa não é brincadeira, nem dá tempo de eu entrar nessa parada do coronavírus agora. Se alguém quiser e tiver questões sobre isso, quarta-feira que vem eu tô no plantão, então, meu, tá o dia inteiro com vocês. Mas qual que é a ideia? A gente está vivendo um período, enfim, que é extremamente ruim por uma questão de coisas, mas ele é necessário. Esse confinamento, tudo bem, essa quarentena não é brincadeira. E é claro que isso é uma merda, tudo bem? É claro que é uma merda, tio. Mano, pra mim é muito merda, porque eu gosto de estar com vocês em sala de aula. Porque dá pra vocês falarem merda pra mim e eu falar merda pra vocês ao mesmo tempo, tá ligado? Não tem esse delay da Dora Aventureira. Eu gosto da gente estar lá, da gente estar dando risada junto, da gente estar construindo conhecimento junto. Isso que importa pra mim. Não é chegar aqui e ficar 2 aulas aqui, ó, vomitando conteúdo em cima de vocês. É que vocês absorvam, que a gente consiga juntos construir um conhecimento, tudo bem? Isso pra mim que importa. Por isso que eu gosto de estar juntinho lá. Porque lá eu sei que se 80% estiver me olhando com cara de bunda, eu sei que a aula não tá indo. Tudo bem? Então isso é importante pra mim. Mas essa merda da quarentena vai passar, tudo bem? Essa merda vai passar, rapaziada. Que é o primeiro dos bilhetinhos que tá ali. Então, tem uma história que eu conto que eu uso bastante pra várias coisas na minha vida, tudo bem? Que é, eu coloquei, né, pra quem viu, pra quem me segue no Instagram, tá lá, os dias de Nutella e os dias de chuchu. Então, qual que é a brisa dessa história, né? Dias de Nutella são os meus melhores dias que eu tenho, são os dias mais maravilhosos que eu tenho, tudo bem? Então, todos os meus dias bons eu chamo de dias de Nutella. E os meus dias ruins eu chamo de dias de chuchu. Porque eu não gosto de chuchu, então todos os meus dias ruins, que dá tudo errado, que eu tô mal-humorado, que eu tô estressado, que eu tô, enfim, eu chamo de um dia de chuchu.
Então a gente tem os dias de Nutella e a gente tem os nossos dias de chuchu. Maravilha. Imagina que o Thiago, você tá preso aí numa casa, a gente tá nessa quarentena e a única coisa que eu comprei para comer todos os dias seja Nutella. Então tá lá eu comendo Nutella. Primeiro dia eu, caralho, mano, Nutella é muito bom. Segundo dia eu comendo Nutella, nossa, Nutella é gostoso. No terceiro eu falo, nossa, Nutella é bom, mas talvez eu queira comer outra coisa. No 10º dia eu não vou aguentar mais comer Nutella. Porque não dá mais pra comer Nutella no 10º dia, por mais que seja uma das minhas comidas preferidas. E aí que tá a grande questão. No 11º dia, depois que eu não aguentar mais comer Nutella, eu vou querer comer Nutella? Não, eu vou querer comer um chuchuzão, tudo bem? E aí, qual que é a ideia? Se a gente for pegar dias de Nutella, a gente tem poucos, mas tem. A realidade, rapaziada, é que a vida de ninguém é fácil, tudo bem? Os dias de chuchu, eles são muito maiores. Nossa, Thiago, nunca tive um dia de Nutella. Tudo bem, se você não teve, em algum momento você vai ter. Acredita em mim. Mas os dias de chuchu, eles estão aí pra gente valorizar os nossos dias de Nutella, tudo bem? Então a gente tem vários dias de chuchu que são dias bosta, pra gente valorizar os dias bons que são os dias de Nutella que a gente tem, tudo bem? E é claro, vocês estão passando por um período que a gente não estava esperando, ninguém esperava isso, claro. A gente não está falando de investimento em ciência, porque isso, né, podia ser evitado, talvez pudesse. Mas, enfim, são várias questões que estão atreladas a isso. Mas a ideia é o que? É normal que vocês fiquem preocupados, que vocês fiquem, né, desesperados, que a gente não saiba como vai funcionar o vestibular. Se para nós, que somos os professores, ainda é muito nebuloso isso, imagina para vocês que vão prestar, que estão vivendo esse momento, que estão vivendo essa pressão. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, de verdade, é que vocês são mais importantes que um pedaço de papel e 90 questões, tudo bem? Vocês importam. Não é uma folha, não são 90 questões que vão definir se vocês aproveitaram ou não essas 2 aulas que a gente teve junto, mano. Então, se vocês aprenderam tudo que eu tinha pra falar pra vocês, mano, maravilhoso. Não é um pedaço de papel. Ai, Thiago, mas é o pedaço de papel que vai me botar na universidade. Sim, mas o que eu quero que vocês entendam é que não é esse pedaço de papel que prova o tanto que vocês aproveitaram o ano de vocês, o tanto que vocês estão se esforçando. E eu tenho certeza que muita gente está se esforçando. Claro, ai, mas eu não estou estudando muito, não sei o quê. Tudo bem, tio. Às vezes você está fazendo o máximo que dá para você fazer. Por exemplo, eu, Thiago, quero parar de comer carne. Um dia eu queria parar, enfim, por várias questões eu queria parar de comer carne. Só que eu, mano, eu gosto muito de comer carne. E eu sei que é um grande problema para mim parar de comer carne, tudo bem? E qual que é a questão? Eu não preciso parar de comer carne. Talvez eu fique 3 dias da semana sem comer carne. E eu já tô fazendo o que eu posso. Então, rapaziada, não é porque vocês não estudam 10 horas por dia que não é porque vocês estudam 10 horas por dia que vocês não vão passar no vestibular, mano. Vocês têm que pensar que vocês estão fazendo tudo que vocês podem. E se não estiver fazendo, não tem problema, mano. Ninguém disse que você tem que entrar na faculdade com 18 anos, que com 25 anos você tem que estar ganhando 15 pau por mês, que com 30 anos você tem que estar casado e ter um filho, que com 40 anos você, enfim. Não tem, mano, não existe idade pra felicidade de vocês, tudo bem, rapaziada? Não existe idade pra vocês serem felizes. É, E qual que é a ideia de tudo isso? Vocês são importantes, olha o que importa. O que importa não é se vocês aproveitaram a saúde, não aproveitaram a aula de agora. A importância para mim principal é a saúde mental de vocês, rapaziada. Se vocês estão dormindo, se vocês estão conseguindo se desenvolver, se vocês estão, né, se desenvolver pelo menos na questão do estudo, se vocês estão conseguindo, sei lá, pensar positivo. E essa é a ideia, tudo bem? Então vai dar tudo certo, caralho, mano. Vocês são importantes, tudo bem? Não só pra mim, mas pro geral, tudo bem? Tá, eu tô vendo que tá dando uma cortada aqui, rapaziada. Não, não falei nada demais. Outra coisa, eu vou, ó. Tá bom, calma, caralho. Calma, calma, calma. Algumas coisas. Se cortou, porque, mano, pode, a internet de vocês às vezes pode estar ruim, pode estar dando erro. E. E não tem problema. Deixa eu falar algumas coisas, caralho.
Eu não vou mostrar a Pam, mano. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela. Deixa eu ver se ela tá aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, caralho. Ô, B, vem aqui na sala, vem aqui na sala. Rapidão. Deixa eu falar um negócio. Tá. Primeira coisa. Sobre plantão de dúvidas. Eu vou estar, semana que vem, nesse plantão de dúvidas das 13 às 19. Mano, pelo amor de Deus, cola lá, nem que seja pra me dar um oi. Nem que seja lá pra você chegar lá e falar merda pra mim. Não me deixa sozinho o dia inteiro, porque são 6 fucking hours. 6 horas. Se eu ficar 6 horas sozinho, eu vou estar murrando minha cabeça. Então chega e vamos trocar uma ideia. Nem que você chegar lá pra mim e falar, ô Thiago, mano, como que tá seu dia? E a gente começar a discutir de merda. Só chega lá e vamos ter um momento juntos. Ai, Thiago, mas não sei o que eu vou perguntar. Sabe sim, porque eu vou passar amanhã pra vocês. Primeira coisa, um resumo não, os slides eu vou passar. Segundo, vou passar questões propostas que eu fiz, né, que eu peguei na internet para vocês resolverem. Terceiro, gabarito da apostila para vocês corrigirem a de vocês com os que você não tem e o gabarito dessas questões propostas. Quarto, essa live que vocês estão vendo, eu vou salvar e vou botar ela no YouTube, tudo bem? Então eu vou pôr essa live no YouTube e eu vou fazer alguns videozinhos, não tô prometendo isso porque eu não sei como vai ser, mas eu vou fazer alguns vídeos mais aprofundados dos assuntos que a gente conversou durante a aula, tudo bem? Então vou fazer meio que vídeo aulas, mas lógico, não vai ter essa parada da live, talvez seja uma coisa mais conceitual, né? Porque a live a gente escaralha mesmo, fica falando merda aqui, mas talvez seja uma coisa mais conceitual para vocês e discutir assuntos que, que são além do proposto, certo? Por exemplo, vou dar um spoilerzinho do primeiro vídeo que eu vou gravar, mas qual que é a ideia? Uma menina, alguém perguntou, eu não lembro quem foi, deixa eu procurar essa luz, ó, essa pergunta. Aqui, ó, que quanto mais os seres humanos destroem o meio ambiente, mais doença aparece. E se é verdade isso? Então, tem uma questão muito legal que eu vou falar nessa primeira aula, que a gente chama de teoria de Gaia. Então, o que, que vai ser a teoria Gaia? Claro, isso daí não é ciência, isso daí é uma teoria que existe de que o planeta, ele é um organismo. Então, o planeta Gaia, Gaia, né, que é a deusa Terra, o planeta é um organismo e que nós, seres humanos, somos os vírus, as bactérias, estamos acabando com esse organismo. E qual que é a ideia? Que o organismo acabe com a gente. Então, tudo isso eu vou falar, tudo bem? Certo. Botei aqui para vocês e respondi. E botei aí pra vocês o meu Instagram, porque no plantão de semana que vem, eu acho mais fácil do que vocês me perguntarem lá. Se for uma questão muito complexa para eu não perder muito tempo, é, né, desenvolvendo ela ou tendo que resolver, me faz a questão pelo Instagram, tudo bem? Então aí você me manda a questão no Instagram e eu respondo na semana que vem, certo? Não vou conseguir buscar a Pan, que eu acho que ela tá tomando banho, tudo bem? Mas na próxima live eu trago a Pan, tudo bem? Um prazer inenarrável, meus amores, estar aqui com vocês. E logo amanhã, sábado, né? Amanhã é sábado, até as 3 da tarde tá tudo isso no WhatsApp para vocês. Tudo bem? Então, um prazer inenarrável para estar com vocês. As melhores coisas do universo para vocês, que a gente consiga superar essa fase, certo? Vai dar tudo certo. Quem precisar, mano, me manda mensagem de dúvida. Não precisa ser só de dúvida, porque igual falaram, além de professor, eu sou coaching. Mentira, mas eu posso ajudar vocês com algumas questões de faculdade, de como vocês se cuidarem, de preocupações, tudo bem? Certo? Certo. Então é isso, babies. Prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Dúvidas podem me mandar a qualquer momento. Beijo, beijo. Vocês são maravilhosos.